Você provavelmente já deve ter ouvido falar que, para a ciência moderna, nosso universo tem 13,8 bilhões de anos de idade. Parece bastante incompreensível como alguém pode chegar a essa conclusão, mas, na verdade, o como não é muito difícil de se entender. As pessoas geralmente não fazem essa pergunta, ou zombam da ciência, ou ainda apenas aceitam como verdade. Atualmente, vemos que o universo está se expandindo e esfriando. Tudo está se afastando de tudo, excluindo forças como a gravidade que mantém as coisas juntas. A velocidade dessa expansão é conhecida como constante de Hubble, e atualmente o universo está se expandindo a uma taxa de 72 km por segundo por megaparsec. Cada parsec corresponde a 3,26 anos-luz. Então, a conclusão óbvia de um universo em expansão é que a matéria está se diluindo, que há mais espaço entre as coisas. Um resultado menos óbvio da expansão do universo é o alongamento dos comprimentos de onda de luz, conhecido como redshift, ou desvio para o vermelho. O que começou como ondas de energia extremamente alta e ondas de alta frequência emitidas logo após o Big Bang, tornaram-se esticadas, finalmente alcançando-nos como micro-ondas menos energéticas, conhecidas como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É também por isso que o telescópio espacial James Webb é especializado em infravermelho, já que fótons de luz emitidos por galáxias a bilhões de anos-luz de distância tiveram suas frequências alteradas para o vermelho tanto que precisamos de um telescópio infravermelho para observá-los. Um fóton contém energia e um comprimento de onda de frequência mais alta significa mais energia, o que também significa que é mais quente. Frequências mais baixas significam que está mais frio. E é por isso que dizemos que o universo já foi denso e quente, mas agora é mais esparso e mais frio. Mas como saber disso nos ajuda a descobrir a idade do universo? Bem, primeiro precisamos assumir algumas coisas sobre o universo. O universo é uniformemente denso nas escalas maiores. E isso parece errado. Claramente não é uniforme. Há superaglomerados cheios de galáxias densamente compactadas e supervazios que não contêm praticamente nada. No entanto, como estrelas em uma galáxia, diminua o zoom o suficiente e de repente todos os lugares parecem iguais. Portanto, assumimos que o universo é homogêneo. Como resultado disso, não apenas a matéria é distribuída uniformemente, mas também assumimos que as leis e propriedades do universo são as mesmas em qualquer direção. E presumimos que o Big Bang ocorreu em todos os locais, em todos os lugares ao mesmo tempo. De acordo com as leis da relatividade geral, se essas três coisas forem verdadeiras, então há uma conexão entre a idade do universo e como ele se expandiu ao longo de sua história. Com essas suposições, podemos obter medidas de distância e brilho entre objetos como estrelas, supernovas e galáxias. Por exemplo, supernovas de estrelas anãs brancas possuem um brilho padrão esperado. Se o brilho de uma supernova observada está fraco em comparação com o que esperamos do padrão, podemos assumir que está mais distante. Descobrir o quanto o brilho está mais fraco nos diz a que distância está, e, portanto, o quanto estamos olhando para trás no tempo. Também podemos procurar flutuações na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é um retrato de como era o nosso universo apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Comparando a radiação cósmica de fundo aos aglomerados de galáxias que vemos hoje, percebemos uma correlação, e então podemos entender como o universo evoluiu e se expandiu. Com base na expansão do universo hoje e como ele se expandiu, agora sabemos que o universo é 68% de energia escura, 27% de matéria escura e 5% de matéria observável. Mas o que é a matéria escura e energia escura? Nós realmente não temos muita ideia. No entanto, podemos ver seus efeitos. Acredita-se que a energia escura seja a força motriz por trás da expansão do universo, já que a expansão teria desacelerado sem ela. E a matéria escura é a força gravitacional que não podemos explicar. Galáxias e aglomerados de galáxias em particular parecem ter muito mais massa do que deveriam, o que significa que a atração gravitacional é mais forte. A matéria escura é o que deve manter os filamentos da galáxia juntos. Podemos observar sua influência. Na verdade, podemos até mapear sua distribuição de massa como nesta imagem, mas não sabemos o que é, já que não podemos observá-la. Mas para os fins deste vídeo entendermos a idade do universo, não precisamos saber o que a matéria escura é.
Então, sabemos a taxa atual de expansão do universo, ou a constante de Hubble, sabemos como a luz desvia para o vermelho, conhecemos a composição do universo e suas propriedades, podemos ver como as galáxias evoluíram ao longo do tempo e procuramos flutuações na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Podemos usar tudo isso juntos para extrapolar de volta aos estágios iniciais do Big Bang. Usando 3 instrumentos diferentes, todos olhando para diferentes aspectos do universo, todas as respostas são aproximadamente as mesmas. 13,8 bilhões de anos com uma precisão estimada de 99%. Mas há outro método para calcular essa idade e que gerou incertezas na comunidade de cosmologia. E essa técnica consiste em medir a idade das estrelas. Certos tipos de estrelas têm vida muito curta, tornando-se supernovas em questão de alguns milhões de anos. Outras podem durar trilhões de anos, não que tenhamos visto uma tão antiga assim por razões óbvias. Seguindo a evolução das estrelas, não vimos nada com mais de 13,2 bilhões de anos. Certamente estrelas de vida longa que se formaram como matéria que se aglutinou logo após o Big Bang deveriam ainda existir hoje, certo? Conheça a HD 140283, ou a estrela Matusalém. Matusalém é uma estrela pobre em metais, o que significa que é muito antiga e incrivelmente rara. E o mais especial de tudo, está a apenas cerca de 200 anos-luz de distância de nós, o que significa que podemos examiná-la relativamente de perto. Com base em sua evolução, sua idade estimada é de 14,5 bilhões de anos, cerca de 800 milhões de anos para mais ou para menos. Isso significa que sua existência pode ter refutado a idade conhecida de 13,8 bilhões de anos para o universo. Então, nós realmente sabemos a idade do universo? Aproximadamente. Não seria surpreendente ver esse número mudar conforme a nossa tecnologia melhora. Para a ciência, é uma época incrível. Embora não se acredite que veremos esse número variar mais do que 1 bilhão de anos para mais ou para menos. A pesquisa ainda está em seus primeiros dias neste campo, mesmo que tenha sido um tópico de pesquisa por um bom tempo já. Honestamente, termos chegado ao número de 13,8 bilhões de anos para a idade do universo já é uma conquista impressionante. Quem teria imaginado que algumas centenas de anos atrás poderíamos calcular a idade do universo? Todos esses estudos podem levantar mais perguntas do que respostas, mas, em poucas palavras, é isso que a ciência é. A busca contínua pela verdade. Por causa da expansão do universo, tudo está se afastando de tudo. Mas claro, na prática isso não é algo absoluto. Em contraposição a essa expansão, há uma força misteriosa chamada de gravidade. A gravidade é uma força de tração, ou tecnicamente, a curvatura do espaço-tempo causada pela distribuição desigual de massa. Em escalas muito pequenas, a gravidade quase não é relevante. Você não perceberá essa atração pelos objetos ao seu redor, mas sim pela Terra, pois é um corpo muito grande em relação a nós. Objetos celestes próximos o suficiente do Sol são mais influenciados por sua gravidade. E todas as estrelas da galáxia orbitam ao redor de um buraco negro supermassivo no núcleo dela. Mas não para por aí. Você provavelmente já ouviu falar que a galáxia de Andrômeda está vindo em nossa direção. Mas se tudo está se afastando de tudo, como estamos em via de fusão com a gigante galáxia de Andrômeda? Gravidade. Objetos que estão próximos o suficiente com uma massa grande o suficiente são puxados em direção um ao outro pela gravidade de uma forma mais rápida do que a velocidade de expansão do universo. É por isso que temos superaglomerados de galáxias e, curiosamente, somos parte de um desses superaglomerados. A gravidade está mantendo esses aglomerados de galáxias unidos e em escalas de tempo extremamente grandes, as colisões não são totalmente incomuns. Recentemente foi proposta uma nova teoria de que a Via Láctea pode ter experimentado recentemente uma colisão com uma galáxia difusa do tipo Grande Nuvem de Magalhães, chamada Antlia 2. Os cientistas descobriram que a Via Láctea tem ondulações consistentes com uma colisão no passado, mas não puderam identificar com o que ela colidiu. Até que o satélite Gaia descobriu a galáxia Antlia 2, escondida atrás do nosso disco galáctico.
E isso a torna muito difícil de localizar, pois embora seja massiva, está muito espalhada devido à colisão, e estar atrás do nosso disco galáctico torna difícil de ver devido às estrelas e poeira no caminho. Sabemos que o espaço existe fora da Terra. Mas mesmo fora da atmosfera da Terra, o espaço é bastante povoado por outros objetos como a Lua, asteroides, planetas e o Sol. Neste ponto, para esses objetos mais próximos, ainda podemos razoavelmente usar quilômetros para medir distâncias. Fora do nosso sistema solar, os objetos começam a se distanciar um pouco mais. Começamos a medir distâncias em anos-luz. Um ano-luz sendo 9,46 trilhões de quilômetros. Nesta escala, podemos ver que existem muitas estrelas nas proximidades de nós. Todas as estrelas da nossa galáxia constituem a Via Láctea, uma grande estrutura com cerca de 150 mil anos-luz de diâmetro. Além da Via Láctea, há mais galáxias, a maior e mais próxima sendo a Galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Além disso, vemos o grupo local de galáxias do qual fazemos parte. Entre todos esses grupos de galáxias há os vazios, onde existem apenas algumas galáxias espalhadas. E esses são apenas pequenos vazios, tendo apenas dezenas de milhões de anos-luz de diâmetro. Diminuindo o zoom mais uma vez, começamos a ver essa formação de bandas ocorrendo em grande escala. Nessas distâncias, começamos a ver que o universo tende a ter uma espécie de teia ou estrutura de filamentos feita de galáxias. Entre esses enormes aglomerados e filamentos, estendendo-se por centenas de milhões de anos-luz, estão os supervazios. E um dos maiores que conhecemos é o vazio de Botches, com 330 milhões de anos-luz de largura. Em uma região típica do espaço, encontraríamos cerca de 2.000 galáxias dentro desse volume, em média. Mas isso não significa que não haja absolutamente nada por lá agora. Descobrimos um filamento muito fino de cerca de 60 galáxias neste vazio, mas elas estão tão esparsamente distribuídas que, se a Via Láctea estivesse no meio do vazio de Botts, não teríamos conhecimento de outras galáxias até os anos de 1960, devido a essas longas distâncias. Então, o vazio de Botts é na realidade um pedaço de espaço muito vazio com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, contendo algumas galáxias muito solitárias. O que nos leva a outro aspecto muito interessante e oposto em nosso universo. Regiões do espaço onde há uma incrível densidade de galáxias por centenas de milhões de anos-luz em qualquer direção. Dentre essas regiões, encontramos o Grande Atrator. É tão massivo que, embora a nossa galáxia esteja entre 150 a 250 milhões de anos-luz de distância, a nossa e todas as galáxias ao nosso redor estão se movendo para essa direção no espaço. As estimativas colocam a sua massa em cerca de 1.000 trilhões de sóis, o que já é suficiente para muitos milhares de galáxias. Mas o que poderia existir nessa região com tanta massa? Bem, isso foi um grande mistério por muito tempo, porque como Antlia 2, a região onde o Grande Atrator está localizado, está escondida atrás do disco da nossa galáxia. No entanto, os telescópios de raio-x podem ver através do disco, e as recentes melhorias tecnológicas e avanços dos telescópios nos permitiram detectar milhares de galáxias na região onde o Grande Atrator deveria estar. Mas essa detecção não justificava tamanha distorção no espaço-tempo. Não havia massa suficiente para criar tal atração. Uma análise mais aprofundada revelou algo muito interessante, que enquanto estamos sendo puxados para o Grande Atrator, há algo ainda mais massivo por trás dele, localizado a 650 milhões de anos-luz de distância, chamado concentração Shapley ou superaglomerado Shapley. Nesta região se encontram milhares de galáxias densamente compactadas, com uma massa de 10.000 trilhões de sóis, e tudo dentro de 1 bilhão de anos-luz está sendo puxado em sua direção.
Por outro lado, olhando na direção oposta do superaglomerado Shapley, vemos uma região pouco densa, onde tudo parece estar se afastando dela, chamada de repelente de dipolos. Na verdade, não está repelindo a massa, mas devido ao fato de toda a massa ao seu redor ser puxada para regiões mais densas pela gravidade, cria a ilusão de que está repelindo essa massa. Embora alguns cientistas afirmem que realmente há uma força de repulsão desconhecida em trabalho. Para simplificar, ainda estamos dando os primeiros passos no que diz respeito à compreensão do universo. Observamos certas coisas, como o movimento das galáxias, grupos densos de galáxias e ausências de galáxias em grandes vazios ou regiões repelentes. Observamos a expansão do universo e observamos as estruturas filamentares. Mas o universo é um lugar impossivelmente grande e só podemos ver até um ponto e só podemos viver até certo ponto. Além disso, nossa tecnologia ainda é limitada. Temos muitas teorias que procuram explicar o que vemos, mas eu realmente não ficaria surpreso se essas teorias mudassem à medida que mais dados se tornem acessíveis. E muitos podem se perguntar, afinal, qual é o objetivo disso tudo? Essa é uma excelente pergunta que deixo para vocês discutirem nos comentários. Pessoalmente, fico muito feliz que mentes incrivelmente brilhantes trabalham constantemente em busca dessas respostas e que talvez nos ajudem a descobrir o nosso lugar no universo. É sempre algo muito especial perceber que muitos têm uma necessidade insaciável de explorar e entender tudo ao seu redor. Esse senso inato de admiração e curiosidade é o que impulsiona a evolução da humanidade. A maioria de nós já viu fotos de galáxias. Muitas vezes objetos de aparência gloriosa, com cores e formas espetaculares. No entanto, por serem imagens estáticas, você pode se perguntar como as galáxias giram. O primeiro pensamento óbvio é que elas giram em torno de um eixo. Você ficaria surpreso se eu te disser que esse modelo está totalmente errado? Para começar, as galáxias não são objetos sólidos, mas sim compostas de milhões a trilhões de estrelas. Cada estrela segue sua própria órbita, embora, pelo menos, frequentemente estejam indo na mesma direção. Mas, na verdade, uma das principais razões pelas quais uma galáxia espiral não orbita como primeiro exemplo é que o momento angular enrolaria os braços em espirais cada vez mais estreitas. E nossas observações não é o que vemos, então algo mais está em jogo aqui. A principal teoria é que esses braços são causados por ondas de densidade, o que significa que a rotação de uma galáxia seria de fato assim. Aqui, os braços permanecem no lugar, ou pelo menos se movem extremamente devagar conforme as estrelas e o gás passam por eles. Outra teoria é que as ondas de choque produzidas por supernovas e ventos estelares são a causa dos braços. Essas teorias podem não ser mutuamente exclusivas e ambos os processos podem estar em ação aqui. As ondas de densidade são potencialmente causadas pela própria gravidade das estrelas enquanto orbitam após terem sido perturbadas por outra força. Como as estrelas têm uma influência gravitacional umas sobre as outras, eventualmente se forma um padrão onde suas órbitas se encontram em torno de certas áreas da galáxia. Ondas de densidade são vistas até mesmo em certas partes dos anéis de Saturno. Nesta região, o anel é influenciado pela gravidade de pequenas luas pastoras aninhadas dentro dos anéis. E assim como uma galáxia, este braço mantém a mesma forma, nunca ficando mais apertado ou mais solto. Dentro desses braços é onde a maior parte da formação de estrelas ocorre em uma galáxia espiral. O gás e a poeira dentro de uma galáxia também se acumulam nesses braços, e é por isso que você frequentemente vê nebulosas em formação de estrelas pontilhando os braços. Os braços também são mais brilhantes, não apenas porque há mais estrelas aqui, mas também
porque todas as estrelas quentes, jovens e brilhantes são encontradas nessas regiões. Como os tipos de estrelas mais quentes têm vida curta, quando se afastam dos braços, muitas delas já terão queimado. Outro fenômeno interessante a ver com as galáxias e espirais é algo causado pela matéria escura. No início do universo, quando a matéria escura estava mais dispersa, as estrelas dentro das galáxias que são dominadas pela matéria normal orbitariam muito mais devagar em torno do exterior da galáxia do que em direção ao centro. No entanto, hoje as estrelas estão se movendo muito mais rápido perto da borda da galáxia, graças à influência da matéria escura. A matéria escura é misteriosa porque não pode ser vista ou observada de outra forma senão por sua influência gravitacional. A matéria escura parece ter se aglomerado em direção aos centros das galáxias ao longo do tempo, fazendo as estrelas orbitarem mais rápido do que deveriam ao redor da borda de uma galáxia, se apenas a gravidade da matéria normal fosse contabilizada. Outras teorias também existem sobre por que isso pode ocorrer, mas elas teriam que mudar a maneira como atualmente entendemos a física. De qualquer forma, como sabemos sobre essa mudança na maneira como as estrelas orbitam as galáxias? Bem, é claro, quando olhamos para objetos extremamente distantes, estamos de fato olhando para o passado. Estrelas dentro de galáxias a bilhões de anos-luz de distância parecem orbitar mais devagar do que estrelas muito mais próximas de nós, e isso aumenta a escala dependendo da distância até a galáxia. Mas, claro, existem exceções à regra. Embora a maioria das galáxias tenha estrelas que orbitam assim, algumas foram localizadas com braços externos principais. Um exemplo é a NGC 4622, uma galáxia bizarra que gira na direção apontada pelos braços. Isso foi difícil de aceitar no início, até que braços internos menores também foram encontrados. Essa galáxia incomum provavelmente experimentou uma fusão em seu passado não muito distante, o que provavelmente causou esse fenômeno. Outra exceção à regra é a galáxia Olho Negro, que possui 2 discos contrarrotativos de gás e poeira. O disco interno gira normalmente, enquanto o gás nesse disco externo gira na direção oposta. Curiosamente, as estrelas nessa região externa não parecem estar orbitando retrógradas, o que significa que é apenas o gás girando. Acredita-se que o gás ainda esteja sendo alimentado na galáxia a partir do meio intergaláctico, ou que essa galáxia também se fundiu com outra galáxia extremamente rica em gás. As galáxias elípticas contêm estrelas que geralmente são muito mais antigas do que as encontradas nas galáxias espirais, porque as faixas de poeira nessas galáxias se esgotaram, o que significa que a produção estelar praticamente parou. Nesses tipos de galáxias, as estrelas são muito independentes umas das outras, seguindo suas próprias órbitas elípticas. Às vezes, as galáxias podem exibir características de ambos os tipos de galáxias. Essas são conhecidas como galáxias lenticulares. Essas galáxias têm anéis de poeira que ainda não foram totalmente exauridos e têm uma aparência bastante fantasmagórica. A formação de estrelas parece ser um fator determinante para manter os braços espirais definidos, pois, uma vez que os blocos de construção estelares se esgotam, vemos exemplos de galáxias espirais perdendo sua definição. Talvez as galáxias lenticulares sejam o ponto intermediário entre as galáxias espirais e as galáxias elípticas. A história científica atual da origem do universo começa com uma explosão que fez o próprio espaço se expandir. Cerca de 14 bilhões de anos atrás, toda a matéria e energia que hoje compõe o universo observável estavam concentradas em um espaço menor que a cabeça de um alfinete. O cosmos explodiu de um modo inconcebivelmente colossal. O Big Bang. E as coisas do universo, juntamente com o tecido do próprio espaço, começaram a se expandir em todas as direções.
como fazem hoje. Podemos visualizar esse processo como uma grade tridimensional anexada ao tecido em expansão do espaço. O cosmos primitivo estava incandescente em toda parte, mas com o passar do tempo, a radiação se expandiu e esfriou. E na luz visível comum, o espaço tornou-se escuro como é hoje. Mas então pequenos bolsões de gás começaram a crescer. Estruturas de nuvens finas se formaram, colônias de grandes corpos pesados, girando lentamente, constantemente iluminados. Esses corpos colossais compostos de centenas de bilhões de pontos brilhantes. As maiores estruturas reconhecíveis do universo se formaram. Nós as vemos hoje. Nós mesmos habitamos um canto perdido de uma dessas estruturas. Nós as chamamos de galáxias. Um universo de galáxias. Bolhas não estruturadas, as galáxias irregulares. Galáxias globulares ou elípticas. E os graciosos braços azuis das galáxias espirais. Estamos investigando as galáxias, suas origens, evolução e movimentos há menos de um século. Esses estudos estendem nossa compreensão aos confins do universo. Essas foram palavras de Carl Sagan em um dos episódios de sua famosa série de TV chamada Cosmos. E o que existe além das galáxias? Essas gigantes e maravilhosas estruturas terão um fim? Quais são os novos desafios da cosmologia? Venha conosco nesta jornada de descoberta, enquanto tentamos explicar um dos maiores mistérios do universo e como uma iniciativa de vários cientistas pelo mundo, e especialmente no Brasil, pode nos oferecer um vislumbre para algumas respostas. Incrivelmente, há apenas 100 anos, nosso conhecimento sobre a cosmologia foi expandido pela ideia de que nossa galáxia, a Via Láctea, não era a única em todo o universo. Ficou claro que precisávamos observar o universo de uma nova maneira. Tentar imaginá-lo em sua totalidade. E quando fomos capazes de fazer isso, vimos algo surpreendente e perturbador. Fomos capazes de enxergar um universo em expansão. Parecia uma afronta, um universo quase como uma entidade móvel, dinâmica, orgânica e em expansão. Uma observação tão perturbadora que até mesmo Einstein se recusou a aceitá-la. O físico teórico alemão estremeceu as estruturas do alicerce científico ao propor uma transformação inimaginável às nossas antigas noções sobre o espaço e o tempo. E mesmo assim, ele não podia aceitar que todo o universo fosse algo dinâmico e mutável. Na verdade, de tão convencido que o nosso universo era uma entidade estática, Einstein se dispôs a modificar suas equações originais, adicionando um elemento extra para estabilizar a matemática do universo. Essa adição foi chamada de constante cosmológica. Talvez para Einstein a maior decepção de sua vida, uma tentativa de corrigir algo que não estava quebrado. Mas um astrônomo norte-americano chamado Edwin Powell Hubble, utilizando o telescópio Hooker, mostrou algo que nem mesmo Einstein estava preparado para ver. Além de descobrir que nossa galáxia era uma de várias no universo, Hubble começou seus estudos para entender como essas grandes estruturas se moviam. Ele percebeu que as galáxias distantes estavam se afastando de nós. E não somente isso. Quanto mais distante elas estavam, mais rápido se afastavam também. Através dos trabalhos de Einstein e Hubble, percebemos que a própria estrutura do espaço estava se expandindo e crescendo. E juntos concluíram: se o universo estava se expandindo, em algum momento no passado ele foi menor. Imaginando o passado de nosso universo, chegaríamos ao momento em que o próprio universo teve seu início. As observações e os dados nos levavam a um momento crucial no passado. Uma ideia para balançar novamente as estruturas da comunidade científica. E nem todos estavam de acordo com uma teoria do Big Bang. Se de fato houve um momento único onde tudo estava comprimido e aquecido,
Com um evento tão poderoso, certamente haveria vestígios desse evento. Um flash de luz deveria ter sido emitido por todo o universo. Todo o universo deveria estar imerso nessa luz. Em um determinado momento, em cada ponto do espaço, partículas de luz começaram a viajar sem obstáculos. O universo se tornou transparente para a luz. Mas toda essa luz não permaneceu brilhante para sempre. À medida que o espaço se expandia, a luz se alongava pelo espectro de luz visível a micro-ondas. E essas micro-ondas eram captadas por antenas de televisão. Uma relíquia da primeira luz de um universo em expansão. Através dessa detecção, vários satélites foram capazes de mapear o nosso céu, cheio desse resquício de luz do início do universo. E esse é um mapa de todo o resquício da luz emitida pelo Big Bang, uma evidência de que o nosso universo teve um início. Através da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, cosmólogos foram capazes de datar o início do nosso universo. 13,7 bilhões de anos de idade. Em 1998, uma equipe de astrônomos apresentou uma tese ao observarem explosões de supernovas em galáxias distantes. A intenção era medir com maior precisão possível a velocidade de expansão do nosso universo. Intuitivamente, cientistas imaginam que a expansão do universo, em larga escala, seria desacelerada pelo puxão gravitacional de grandes estruturas. Mas não foi o que observaram. O universo estava se expandindo em uma taxa acelerada. Algo misterioso estava empurrando tudo para longe de tudo. E ninguém fazia ideia sobre o que era essa força. Ela foi cunhada de energia escura. E aqui começa a nossa saga para tentar entender um dos maiores mistérios do universo. Aplicando a relatividade geral para a dinâmica de um modelo de universo homogêneo, isotrópico e em expansão, aos mais recentes dados observacionais, percebemos que apenas 5% do universo é composto por partículas conhecidas. Tudo o que conhecemos representa apenas uma fração do todo, ou seja, um universo desconhecido. A natureza e origem dos restantes 95% do conteúdo do universo, denominado de setor escuro, representa um dos maiores problemas para a ciência moderna. Aproximadamente 68% do universo é composto de energia escura, 27% é constituído de matéria escura e apenas 5% é constituído por aquilo que podemos observar e detectar diretamente, a matéria bariônica. Precisamos de uma forma de restringir as propriedades da energia escura com o objetivo de compreender um pouco mais sobre a natureza dela. Logo após o Big Bang, o universo era constituído por uma espécie de sopa de partículas, onde a matéria e a luz estavam acopladas. Em outras palavras, estavam em um equilíbrio térmico. O universo não era 100% homogêneo, e as pequenas uniformidades locais favoreceram o aparecimento de regiões mais densas, onde a matéria foi sendo acretada, ou seja, reunida por aglomeração, pela força da gravidade. À medida que a matéria proveniente do exterior dessa região era puxada, também se aquecia e, no processo, radiação era emitida. Num palco em que a gravidade e a força da pressão da radiação emergente medem forças, resultando em um puxar para dentro e puxar para fora, ao surgimento de oscilações na matéria. A partir dessas oscilações, uma onda mecânica é criada e se propaga, tal como uma onda sonora. No caso do universo primordial, as ondas sonoras arrastaram consigo baryons e fótons. A matéria escura, porque apenas interage através da gravidade, terá permanecido nas imediações do centro da onda sonora, correspondente à região de maior densidade. Os baryons e fótons terão progredido com a onda sonora até o momento do seu desacoplamento, quando o universo se esfriou o suficiente e os fótons puderam escapar. Após o desacoplamento, a maior parte da matéria permaneceu a essa distância do centro da onda sonora, se formando uma espécie de anéis de excesso de densidade de matéria. As anteriores regiões foram as sementes para a construção de estruturas maiores, isto é, galáxias e enxames de galáxias.
Existe assim uma espécie de raio primordial que está patente na distribuição da matéria em larga escala. Considerando que esse processo não é o único, mas que terão existido múltiplos, cada um com pequenas diferenças, o raio primordial não é uma quantidade perfeitamente determinada e única, mas sim uma medida estatística. De fato, as oscilações acústicas estão impressas na radiação cósmica de fundo de micro-ondas, na escala determinada pela distância percorrida dos 380 mil anos após o Big Bang, na era da recombinação e distribuição de matéria desde então. Ao investigar a variação do tamanho das oscilações acústicas de bárion ao longo do tempo, pode-se inferir a taxa de expansão do universo e, assim, restringir as propriedades da energia escura. E para investigar esse aspecto tão específico do nosso universo, precisamos de um radiotelescópio muito especial. Conheça o BINGO, o primeiro radiotelescópio para detectar as oscilações acústicas de bárion por meio de ondas de rádio. O telescópio é resultado de uma colaboração multinacional que está sendo desenvolvido e construído em São Paulo e será instalado na Serra do Urubu, na cidade de Aguiar, no sertão da Paraíba. O projeto de construção do radiotelescópio envolve pesquisadores de instituições brasileiras, da África do Sul, China, Estados Unidos, França, Portugal, Reino Unido, Suíça e Uruguai. O BINGO contará com 2 parábolas refletoras, uma delas medindo cerca de 40 metros de diâmetro e a outra 34 metros de diâmetro. Além das parábolas refletoras, o BINGO contará com aproximadamente 50 cornetas de 1,9 metros de diâmetro e 4,3 metros de comprimento. O mapeamento de intensidade mede a quantidade de energia vinda de uma certa região do espaço, e é uma maneira relativamente simples e de menor custo de se estimar a quantidade de matéria emissora e da geometria do espaço. Por meio dessa técnica, é possível medir a taxa de expansão do universo e estudar a energia escura. O carbono do qual nós somos feitos, né? O ferro, o oxigênio, etc., ele corresponde a apenas e tão somente 0,03% do universo. Tá? As estrelas são 0,5% do universo. Aí temos hidrogênio e hélio em liberdade andando pelo espaço interestelar. Né? Então, veja, na verdade, a parte conhecida do universo é só isso. Em princípio, a parte conhecida, visível do universo é só isso. E aí, o resto? É uma matéria e uma energia escuras que ninguém consegue ver, mas que a gente sabe que está lá. Né? Então, esta é a questão. Qual é a estrutura disso? Né? A energia escura ela é responsável pela aceleração do universo. Tá? E a gente vê isso por vários dados que eu não vou detalhar aqui, mas pelas fotografias. Isso é uma fotografia que a gente tem do início do universo, isso é uma fotografia do universo recente e de sua estrutura, e nós podemos olhar também para supernovas distantes e ver como essas supernovas se separam de nós. Então, nós temos basicamente certeza da existência da energia escura. Agora, o que causa essa aceleração? Ninguém sabe, tem tantas teorias, então são tantas coisas técnicas que estão aí no meio, que é basicamente como se ela fosse completamente desconhecida. Nós precisamos de dados. Teorias há muitas, dados não há. Nós vamos procurar olhar para a região do universo onde esta energia escura se tornou importante. Ela não foi sempre importante, ela era pequenininha e ela foi crescendo relativamente às outras, tá? Na verdade, a matéria e a radiação, elas decaem mais rapidamente. E esta energia escura, em princípio, ela se mantém constante e hoje ela se tornou importante. Então, nós estamos olhando para uma região que dista de nós alguns bilhões de anos-luz, uma faixa de distância, e a gente vai tentar descobrir algo sobre isso. Essas ondas, elas têm um comprimento de onda, né, de um pico a outro, de aproximadamente 500 milhões de anos-luz, 500 milhão de anos-luz. São ondas gigantescas. E é para elas que nós vamos olhar
olhando para os seus constituintes principais, que a gente pode ver, que é o hidrogênio, através da tal da linha de 21 centímetros de hidrogênio, que é característica do hidrogênio. Então a gente sabe a caracterização, vai saber onde estão esses hidrogênios, a gente vai intuir, digamos assim, a distribuição de matéria escura, e com isso a gente define aquilo que chama parâmetro cosmológico, ou seja, a gente olha para lá e tem uma ideia do que temos, né? Então nós vamos mapear a intensidade de radiação deste hidrogênio neutro. O que é hidrogênio neutro? Porque ele tem que estar com o seu elétronzinho ali agarrado a ele. Tem muito hidrogênio que é, na verdade, só o núcleo de hidrogênio, não é esse que nós vamos medir. Além da detecção de oscilações acústicas de bário, o radiotelescópio Bingo será capaz de contribuir para a compreensão de 2 outros fenômenos cosmológicos: as rajadas rápidas de rádio e os pulsares. As rajadas rápidas de rádio são pulsos eletromagnéticos de alta energia, com duração de apenas alguns milissegundos e que são ainda de origem desconhecida para a ciência. O estudo sobre os pulsares também é importante para a compreensão sobre a composição do nosso universo, as características dos campos elétricos e magnéticos em situações extremas, e também servem de importantes testes para ampliar o nosso conhecimento sobre a gravidade. Coletar dados diferentes de observações astronômicas pode nos ajudar a entender melhor a natureza da gravidade e a cosmologia. A ordem aparente do nosso universo nos permite entender o mecanismo que está por trás dele. Mas dados recentes sugerem que o nosso universo está se expandindo em peso acelerado, com profundas implicações em suas leis e composições, que deixa cerca de 95% do universo completamente desconhecido. Com suas medições, o radiotelescópio Bingo tentará revelar a natureza do setor escuro. E você certamente pode se perguntar: qual a razão para estudar isso? Quais são os benefícios? Deixo vocês com uma resposta do coordenador-geral da colaboração Bingo, o professor Dr. Elcio Abdala, do Instituto de Física da USP. Hoje a ciência, as pessoas tentam tanto aviltar a ciência como algo ou inútil, ou desinteressante, ou fora das preocupações, que deveriam estar fora das preocupações do dia a dia, que eu fico admirado. Nós vivemos bem porque a ciência modificou a face da Terra. Hoje nós temos exames que nunca tivemos. Uma ressonância magnética é capaz de mostrar uma doença em fases iniciais, que hoje, 50 anos atrás, os meus avós morriam aos 50 anos de idade de coisas que hoje são corriqueiras. Uma pirulinha desse tamanho assim, nós evitamos uma doença de coração que não fazíamos antes, né? Então nós precisamos da ciência, e as pessoas têm que saber que a ciência não é magia, não é nada disso, é algo útil para o desenvolvimento da humanidade e para a civilização. Nós somos civilizados por causa da ciência, e não apesar dela. A ciência move a civilização.